dia, pessoal! Tudo bom? Feliz Ano Novo, Feliz Natal! Hoje é dia 2 de janeiro de 2022. Conseguimos! Chegamos até aqui. Esse é o primeiro vlog do canal, então já me desculpem aí qualquer contratempo. Esse vlog, o que eu vou fazer? Vou tentar, né? Eu quero ler um livro por dia. Eu estou de folga, né, de recesso do trabalho. E na segunda-feira, dia 3, eu entro de férias. Esse é meu momento. Eu vou poder me dedicar mais à leitura e ao canal e a tudo que não seja de trabalho. E vai ser ótimo. Então, estou com esse projetinho, esse plano aí. Vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar pra vocês os livros aí que eu pretendo ler, né, nesse desafio que eu selecionei. Vamos ver. Então, gente, esses daqui são os escolhidos, né? Temos esse aqui, o Mágico de Oz. Meu gato me ama. Eu escolhi ele porque ele é um livro, vou mostrar pra vocês. Tem muito desenho. Lindo, 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 né? Então eu acho que vai ser super rápido. Eu acho que as letras também são a diagramação, né? Acho muito boa. Eu estou focando. Então, acho que vai dar super certo para o desafio. Ele tem... Vamos ver se eu vejo aqui. Cadê, gente? Ah, tá aqui. Ele tem 234 páginas, né? Tá ok. O segundo, que eu já tinha reservado para esse desafio há muito tempo, é esse daqui, gente. O Paciente. Não vi muito falar sobre ele. Eu recebi ele na caixinha do Scooby. Veio com esse marcador. Ele também é um livro super curtinho. Ele tem 187 páginas. E diagramação também, sei lá, né? Ó, ele é um livro tamanho menorzinho. Ele é tipo um thriller, tá? Então acho que vai dar certo também. O terceiro, né, que eu separei para este desafio maravilhoso é esse aqui da Agatha Christie. Livro quentinho, novo, que chegou aqui. Um Corpo na Biblioteca. Eu escolhi ele porque ele tem a menor quantidade de folhas, né? Ele tem 189. Então, assim, também ele é um formato menorzinho. Essa é a diagramação. Bem ok, né? E aí, separei esse daqui também. Da Caitlin Doughty, que é Verdades Além do Túmulo. Lindíssimo também esse livro. Eu sou suspeitíssima pra falar. Por que eu separei esse daqui, gente? Porque olha só como que ele é. Ele é cheio de perguntas e respostas. Então, pelo que eu vi, ó, tem sempre essa folha preta com uma pergunta e nas seguintes a resposta. Então, eu acho que vai fluir bem também. Acho que vai dar super certo. E por último, mas não menos importante, separei esse daqui do Stephen King, Carrie, a Estranha. Esse livro me surpreendeu quando ele chegou, porque ele é muito fininho. Muito fininho assim, né? Para os parâmetros do King. Ele tem 200, né? 200 páginas. E diagramação bem ok, né? Então, vamos aí unir esses dois desafios, né? 3 desafios, que é ler King e ler um livro por dia. E ler também Agatha Christie e também clássicos, né? Então, assim, tá tudo bacana e bonito. Vamos ver se a gente consegue. Gente, aproveitando essa bagunça aqui, já queria mostrar pra vocês os meus livros escolhidos para ler agora em janeiro. Então, o primeiro é esse aqui, Não Chore Não,
Mary Kubica, não sei falar o nome dela. Esse aqui também é curtinho. Esse daqui, gente, na verdade, eu comecei no finalzinho de dezembro e não deu pra terminar em dezembro mesmo, então, consequentemente, ficou agora para janeiro. Nossa, esse livro aqui eu tô querendo tanto, gente. Tô com tantas expectativas nesse livro aqui. Eu sei que eu vou amar, né? Mas ele é um calhamaço. Olha isso. E... eu não vou ficar nessa palhaçada de ler um livro, né? Começar e não terminar as sequências. Então, já separei A Musa dos Pesadelos. Então, vamos ler aí essa duologia linda aqui. E separei também este daqui, que é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, não sei falar o nome dela. Esse livro aqui, ele tá há muitos anos comigo, uns 7, 8 anos. Já comecei também, que eu sou dessas, então já tá começadinho aqui. E esse daqui também já tá começado, meu gatinho andando. Esse aqui já tá começado, ó. Então, já comecei esses dois aqui. Vamos ver, né? Estou com altas expectativas, porque é um mês de férias, né? Então, vamos ver se eu vou me superar. Então, separei também, gente, a continuação de Rebelde do Deserto, né? Que eu li o número 1. Gostei muito. Então, nada melhor do que selecionar o livro 2 pra, né, exatamente, parar com essa palhaçada de começar uma série e não terminar. Então, vai ser lido sim, tá? E separei também... Ai, meu Deus, também tô querendo tanto ler esse livro. Ele é tão lindo, tão perfeito. É da Morro Branco. Sempre vem marcador, tá, gente? Nos livros da Morro Branco. Opa... O Mar Sem Estrelas, até porque não tem fitinha, né? Então, é um pequeno calhamaço também, mas o tamanho dele ele é um pouquinho menor. E é da mesma autora. Então, esse livro aqui, inclusive, ele é também de uma meta agora para 2022, que é desencalhando livros, né? Então, eu separei 12. Vou deixar aqui também em algum lugar esse vídeo pra vocês darem uma olhadinha. Que eu separei 12 encalhados para eu desencalhar agora em 2022. Então, como eu quero ler muito esse daqui, aí eu achei legal começar com esse aqui, que é mais antiguinho dela. E separei esse neném aqui, esse tchutchuco, que eu comprei recentemente, agora em dezembro. Ai, um sonho, né? Ai, meu Deus, parece aquela pessoa que, né, sei lá, comprou a casa própria, né? Desculpem a comparação, mas é porque esse livro ele é muito caro, né? Então, ele é tipo assim, pra gente rica, coisa que eu tô longe de ser, né? Mas me deu um surto, um ciricutico e eu comprei. Ele veio com esse marcador, é um marcador emborrachado, ele é bem gostosinho. E também é necessário porque o livro não tem fitinha. Não sei, gente, eu gosto de fitinha. Ele tem uma diagramação excelente, apesar de ser um calhamaço, tá? Tem mais de 500 páginas. Então, esses são aí as pretensões, né? Fora esse desafio de ler um livro por dia, que inicialmente, gente, eu vou tentar fazer com 3, né? Vou escolher 3 dessa pilha linda. E vamos ver aí como é que fica. Oi, gente. Livro finalizado. Eu cronometrei e eu levei um pouco mais de 3 horas para terminar. É porque eu desliguei o cronômetro, a trouxa. Mas no próximo eu vou tentar mostrar pra vocês direitinho quantas horas. Claro que assim, eu parei, eu não li direto, né, essas quase 4 horas aí de livro, mas foi isso. Achei que foi bem rápido mesmo, hein? Me surpreendeu.
Então, você que está pensando em ler um livro rápido de não ficção sobre morte, essa é a pegada. Eu gostei, tá? Achei que a autora, ela escreve super bem, super... Como é que eu posso dizer? De uma forma super leve sobre a morte. Então, o que ela fez aqui nesse livro? Ela pegou perguntas de crianças, gente. Eu não sabia. E eu achei fofo que todo lugar tem gato. Ela pegou várias perguntas, né, de crianças, que crianças fizeram pra ela. E ela vai respondendo, né? Então, achei super legal. Uma coisa que eu achei mais ou menos foi que... Ela deixa claro aqui no final que o editor dela falou que as respostas tinham que ser meio que um capítulo um pouquinho mais longo. Então, ela tentou, né, dar respostas curtas, mas ela teve que encher um pouquinho de linguiça. Então, assim, é legal e não é, né? Então, assim, ela usa bastante fatos históricos, coisas científicas. Então, ela foi bastante cuidadosa nisso, né? Então, assim, pra encher linguiça, o que ela fez? Ela não só deu aí a opinião dela, né? A resposta que ela saberia, mas ela foi buscar coisas científicas para responder as perguntas dos pequenos. Assim, gente, eu gostei. É um livro fofinho, porém mórbido. Fiquei imaginando aí coisas, tipo, meu Deus, se eu morrer e não tiver ninguém em casa, será que meu gato vai querer me comer? Ai, gente, pois é. Coisas, né? Coisas que a gente fica pensando. Esse livro, ele é lindo. Eu recomendo. É uma não ficção. Olha, danadinho minha. Não ficção, lindíssimo, gente. Sou apaixonada. E agora eu vou ler os outros dela, tá? Que eu gostei muito. E como eu tenho os outros dois aqui, eu vou ler. Então, gente, é isso. Temos já um desafio cumprido aí, na verdade, em horas. Horas no Brasil. Então, eu sinto que vai ser um sucesso. E aí, pessoal? Então, o que eu resolvi fazer? Como eu consegui ler esse aqui, Verdades Além do Túmulo, bem rapidinho? Foi uma surpresa. Assim, é rápido e não é, porque se você for ver bem, do jeito que eu li 1 hora, parei, aí fui fazer outra coisa, aí li mais 1 hora, aí parei, fui outra coisa, mas foi bem ok, gostei muito. Mas aí o que eu vou fazer? Eu não quero, tipo, começar um livro hoje e terminar hoje. Não sei se você me entende. Eu quero, tipo, começar hoje e terminar amanhã. Mas de qualquer forma, o que importa são as horas lidas, né, desse livro, ou não. Mas sim, porque eu quero ler, tipo, hoje e terminar amanhã. Então, será em um dia. Então é isso, né? Então, daqui a pouco eu vou começar outro. Tô decidindo ainda. Aí eu mostro pra vocês. Oi, pessoal. Voltei. Já escolhi minha próxima leitura. Vai ser O Mágico de Oz. Vou continuar aí na casa da Darkseid, que eu gostei. Acho que Darkseid é sucesso. E eu vou conseguir cronometrar. Aí eu mostro pra vocês direitinho, tá? Oi, gente, vim atualizar vocês sobre esse vlog, esse desafio. Tá dando super certo. Já estou no 3º dia e já comecei o 3º livro, que é este daqui, O Paciente, Jasper Dewitt. Esse daqui, ó. Ele é um livro curtinho, né? Tem quase 200 páginas e... Enfim, gente, tá indo super bem. Já terminei de ler Verdades Além do Túmulo e O Mágico de Oz. Foi
bem ok. Esse daqui eu acho que eu termino hoje também. Se não, agora, durante o dia mesmo ou à noite. E aí, gente, como tá indo super bem, minha intenção era fazer um desafio de 3 livros em 3 dias. Mas, assim, se tiver indo bem, se estiver dando certo, aí eu pretendo continuar, ou senão aí eu aumento pra 5 dias, 5 livros em 5 dias. Se der certo, aí a gente vai pra 7 livros. E vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, tá maravilha. Depois eu venho falar pra vocês o que eu achei, tá? De cada um. Beijo. E aí, gente, voltei pra atualizar sobre a minha maratona. Pode-se dizer que é uma maratona, porque está sendo. Mas aqui é o meu desafio de ler, perdão. Estão soltando fogos ainda. Então, pra atualizar vocês, acabei de ler esse aqui. O Paciente, li super rapidinho. Eu cronometrei e deu um pouco mais de 4 horas de leitura. Claro que assim, né? Parava, continuava. E um livro legal, assim. O bom é que ele é curto. Não, é um livro legal. É uma história de suspense, com terrorzinho. Mas assim, é mais do mesmo que a gente já tá acostumado. Conta a história de um psiquiatra que ele vai trabalhar no hospital e tem um paciente que eles falam que é incurável, que ninguém quer. E ele se acha bambambam, ele acha que ele vai curar e dá tudo errado. Mas é isso, no final das contas eu gostei, dei 3 estrelas, tá? E esse seria o terceiro livro, né? A finalização do vlog. Mas como tá fluindo super bem, gente, eu já comecei Agatha Christie. Vai ser o meu primeiro Agatha Christie. Um Corpo na Biblioteca. Já começou super bem. Isso aqui foi mais ou menos 1 hora de leitura, já cheguei aqui. Então talvez eu termine ainda hoje. Então, já pensou? Terminar dois livros em um dia? Seria basicamente isso. Vamos ver. Estou na expectativa de conseguir, porque, por incrível que pareça, tá bem bacana. Tô gostando muito, gente. E é isso. Qualquer coisa eu volto. Eu vim trazer a conclusão do meu desafio. Inicialmente era lendo 3 livros em 3 dias. Porque eu nunca tinha feito isso, eu nunca li um livro em um dia só. Um livro assim, um livro, né? Então, eu aproveitei que eu estou de férias e quis me desafiar. Quis ver se dava certo, quis ver se eu conseguia. E deu muito, muito certo. Foi uma experiência incrível, deu muito certo. Então, lendo 3 livros em 3 dias, eu ampliei para lendo 5 livros em 5 dias. E deu tudo bem, acho que eu li até em menos tempo. Eu só não vou continuar, né? Não vou fazer lendo 7 livros em 7 dias, porque eu tenho outras leituras aí para fazer mais suntuosas e que vão me levar mais tempo. E eu não queria pausar, eu queria fazer esse desafio contínuo, né? Então é por isso que eu parei nos 5 dias e foi fantástico, foi excelente. Vou mostrar pra vocês os livros que eu li. Foram esses. O que acontece, gente? Eu quis colocar aqui livros. Ai, como assim? Porque assim, eu vejo algumas pessoas fazendo esse desafio com contos ou HQs.
e eu não queria fazer desse jeito. Eu queria fazer com um livro mais substancial. Então, eu comecei, vou mostrar aqui pra vocês. Eu comecei com esse. Verdades Além do Túmulo, Kathleen Doughty. E por que eu escolhi ele? Ele tem, na verdade, gente, de páginas mesmo aproveitáveis, 217. Ó, tem o corte preto, essa edição é lindíssima da Dark Side, que eu amo. Ele é nesse formato um pouquinho menor. E por que eu escolhi ele, gente? Ele é um livro de perguntas e respostas. Então, eu achei que tava bem espaçado, tava bem tranquilo. Escolhi ele, deu super certo. Li aí em um dia, foi tranquilo. Depois, na sequência, continuamos na casa da Dona Darkseid, que eu amo. E aí eu escolhi esse daqui, é o Mágico de Oz, L. Frank Baum. E é um clássico, né? E eu já tenho esse livro há um tempo, ainda não tinha lido. Também é lindíssimo, né, gente? Tem nem o que falar. E eu escolhi ele, gente, porque ele tem muita ilustração. Vou mostrar pra vocês, olha. Ele tem muita ilustração, porém a história é super completa. E deu super certo também, tá? Li aí em menos de um dia. E daí assim, gente, como eu fazia? Eu começava, por exemplo, eu começo hoje, sei lá, começo hoje e termino de madrugada. Ou, como eu fiz de um... Na verdade, gente, eu acho até que eu consegui ler em muito menos tempo do que 5 dias, mas vamos considerar 5 dias. Então, por exemplo, às vezes eu terminava... Esse daqui, por exemplo, eu terminei de madrugada. Comecei de tarde e terminei de madrugada. Eu levei umas 4 horas pra ler esse daqui, tá? Aí eu fazia assim, lia 1 hora, ia fazer alguma outra coisa, lia mais 1 hora, ia fazer alguma outra coisa e terminei ele de madrugada, mais ou menos. Aí já comecei, no mesmo dia de madrugada mesmo, já iniciei esse daqui. E aí eu terminei ele no outro dia, no dia seguinte. E depois, gente, eu peguei esse daqui. O Paciente, ele veio na caixinha do Scooby. Eu assinei uma caixinha do Scooby avulsa pra provar. E aí ele veio como um livro lançamento. Ele é curtinho também. Ele tem 187 páginas, então eu peguei assim livros ou que tivesse bastante ilustração como esse, ou como esse da Kathleen Doughty, que são perguntas e respostas, e esse daqui que tem menos de 200 páginas e ele é um tamanho menorzinho. Então, esse daqui, gente, é um... nem falei, né? Esse daqui é um thriller com terror, suspense. Esse aqui conta a história de um médico. Ele é um residente em psiquiatria. Ele vai fazer essa residência dele em um hospital psiquiátrico meio caído. Nesse hospital tem um paciente, é o Joe. E assim, ele tá nesse hospital há 20 anos e os médicos dizem que ele é incurável. Então ele só mantém, né, o Joe lá, só medicando, mas sem tratar, sem a intenção de curar ele dos problemas mentais que ele tem. Aí esse doutor, que é o Parker, ele cisma que ele consegue, né, ou pelo menos ele pode tentar curar o Joe. Só que, gente, tem todo um mistério por trás desse paciente, todo um suspense por trás desse paciente. Poucas pessoas têm contato a ele. Quem tem contato com ele fica meio abalado. Aí o Parker, ele vai cavar, né? Ele vai atrás, ele é curioso. E aí ele descobre que muitos fatos estranhos aconteceram no decorrer dos anos
até com alguns pacientes que dividiram um quarto com o Joe. E aí ele tanto faz que ele consegue a permissão para tentar tratar o Joe. Mas dá ruim. A gente descobre, né, no decorrer do livro que as coisas não são tão simples assim, que não é tudo preto no branco, que a ciência não explica tudo. E é isso. Eu gostei. Ele é no formato, gente, de posts. É como se esse médico aqui, ele fizesse alguns posts na internet contando a história dele, né? Como se fosse uma fanfic, né? E eu gostei, tá? Mas eu dei 3 estrelas porque é muito do que eu já vi por aí. Me lembrou Paciente Silenciosa, me lembrou alguns thrillerzinhos assim, e eu acho que ele bebeu da fonte do Stephen King. Apesar de eu não ter lido praticamente nada do Stephen King. Esse daqui, gente, esses daqui vocês já conhecem, né? Mágica de Oz. Pra quem não viu o filme, eu vi o filme, é um filme desses clássicos que eu gosto muito. Sempre que passa aí na TV, perdido, eu assisto. Esse aqui conta a história da Dorothy. A Dorothy, ela mora no Kansas com os tios dela. Lá no Kansas, é tudo meio cinzento, meio árido, meio seco. E ela tem um cachorrinho, Totó. Acontece que um belo dia tem um tornado, um vendaval, não sei, que ela tem meio essa sensação de que a casa está voando, a casa está rodopiando e a casa finalmente para. A casa, ela pousa. Só que, gente, essa casa dela pousa em Oz, que é um mundo que ela não conhece, é diferente. E daí tem bruxa boa, bruxa má, tem um pessoalzinho que são os moradores de lá, que são os pequeninos. E o que essa menina quer? Ela quer ir pra casa. E o cachorrinho caiu junto com ela, hein? Eu só ficava preocupada com o Totó. E daí essa menina, ela quer ir pra casa, né? Voltar pros tios dela. Daí ela encontra essa bruxa boa. E a bruxa boa fala assim, olha, eu não consigo mandar você pra casa, mas você pode ver com o Mágico de Oz, lá na cidade de Esmeraldas. Daí ela fala, tá bom, eu vou, né? Bem corajosa. Eu não sei, pelas ilustrações aqui, ela deveria ter ela deveria ser menininha. Bem menor do que no filme retrata, né? Mas tudo bem. Daí ela começa essa jornada dela em busca desse Mágico de Oz. No caminho, ela vai encontrando. Ela encontra o espantalho, depois ela encontra o Homem de Lata, depois ela encontra o leão. E aí o espantalho, ele quer ter um cérebro. Só que no decorrer do livro, a gente vai vendo que ele é muito esperto. O espantalho, ele é a pessoa, o personagem mais esperto que tem. E daí eles encontram o Homem de Lata. O Homem de Lata, ele quer um coração. Daí assim, gente, vai explicando a história mais a fundo, né, do espantalho, como que ele virou um espantalho. E explica também a história do Homem de Lata, como que ele virou um Homem de Lata. E o Homem de Lata quer ter um coração. Daí a gente também vai percebendo que ele é um fofo, que ele se emociona com as coisas. E beleza, depois a gente encontra o leão. O leão quer ser corajoso. E aí a gente também descobre que o leão, ele é o mais corajoso de todos. Só a Dorothy mesmo que, sei lá, ou ela tá num surto psicótico, ela está na casa dela e não precisa ir pra casa, ou ela é a única que não tem aquilo que ela deseja. E é isso, gente. Nesse caminho da casa lá onde ela caiu até Oz, eles passam por muitas aventuras e perigos e não sei o que, mas chegam, né? Aí chegando lá, eles conseguem uma audiência com o Mágico de Oz. Só que a gente descobre que não era bem assim, que esse Mágico de Oz não é tão poderoso como todo mundo achava. E é isso. Se você não leu ou se você não viu o filme, eu não vou dar spoiler. Mas é basicamente isso. É muito bom, tá, gente? Eu gostei muito, fluiu muito a leitura. Esse daqui também não falei, né, do que se trata. Esse
daqui, gente, a Kathleen Dolt, não sei falar o nome dela, não sei falar o nome de autor nenhum, na verdade. Ela já trabalhou em crematório e ela tem uma agência funerária. Esse livro aqui é uma não ficção, mas é bem bacana e me fez ter vontade de ler os outros livros que ela tem, que inclusive eu tenho aqui. O que acontece, gente? Nesse livro aqui específico, ela pegou perguntas de crianças que fizeram aí ao longo do tempo pra ela, por ela ser uma personalidade desse meio, né, que trata da morte. Ela pegou perguntas de crianças, perguntas bobas, como o que acontece com o nosso corpo se a gente morrer no espaço, coisas assim. Ela vai respondendo com graça, com humor, com leveza, mas sério. Ela utiliza fatos científicos, fatos históricos, e ela vai explicando, entendeu? Vai respondendo as perguntas aqui. Eu gostei muito, me impressionou muito, eu vou ler os outros livros. Agora, gente, depois que eu terminei esses 3, que era a fase inicial do desafio, né? Ler 3 livros em 3 dias. Falei, bom, tô no pique, gostei, deu super certo, quero mais. E aí eu tinha separado esse daqui como opção para ler nesse desafio. Esse daqui, gente, da Agatha Christie, ele tem... nunca acho a quantidade de páginas certas. Ele tem 191 páginas. Ele também é nesse formato menorzinho, mas não é tão menorzinho assim. Ele é no tamanho menor normal, tá? Ó. Então, eu nunca tinha lido nada da Agatha Christie. E eu tava apreensiva. Tava com medo de que eu fosse odiar, de que fosse ser muito chato. E, na verdade, foi o oposto, gente. Esse é o primeiro livro que eu leio da Agatha Christie. E eu já estou apaixonada por essa mulher. Me surpreendeu muito. E esse aqui nem é Um Corpo na Biblioteca, nem é um dos livros mais conhecidos dela. Pelo menos eu escuto mais outros, como Morte no Nilo, Assassinato no Expresso Oriente. Esse daqui eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas a maravilhosa da HarperCollins relançou os livros dela nessa edição maravilhosa. Eu consegui pagar um preço super baratinho, então acabei adquirindo. E foi uma gratíssima surpresa, entendeu? Então eu matei 2 coelhos com uma caixa d'água. Brincadeira, só. E acabei lendo um clássico. Acabei lendo uma autora que eu não conhecia. E consegui concluir em um dia. Isso daqui, na verdade, gente, eu comecei em um dia e eu terminei no mesmo dia. Esse daqui eu levei umas 4 horas também. Em média, gente, esses aqui foram 4 horas de leitura. Esse livro aqui, gente, ele vai contar a história de uma garota que foi encontrada morta na biblioteca da Miss Brent e do Almirante Brent. Eles são ricos, mas eles moram numa vilazinha. Daí, é aquela coisa, né, gente? Encontrou um corpo na biblioteca, literalmente. E aí, precisa fazer uma investigação. A personagem, né, principal aqui é a Miss Marple, que é uma senhorinha que mora nesse vilarejo. E ela é uma ótima investigadora, porque ela sabe da vida de todo mundo. E daí começa, gente, a investigação. Quem matou? Quem matou essa menina? E aí sim, gente, eu achei fascinante. Sabe, essa mulher aqui, genial. Esse livro aqui, ele foi escrito... Vou falar pra vocês quando esse livro foi escrito, gente. Ele foi escrito em 1942, foi publicado em 42. E eu achei muito, muito mais interessante, muito melhor do que muitos thrillers que eu acabei lendo nos últimos tempos moderninhos. Eu fiquei chocada. E ela conseguiu me prender. A leitura foi super fluida, porque a linguagem é bacana, isso graças ao tradutor também, né? Mas mesmo assim ainda é rebuscado, sabe? Ainda tem umas palavras, umas frases bem rebuscadas, mas assim, coisa da época.
gente, a gente, né, vai nesse percurso aí pra, né, tentar descobrir quem é o assassino. E eu não consegui descobrir. Porque o engraçado, o bacana nesses livros de thriller, nanana, é a gente tentar, né, desvendar o caso. E eu não consegui, gente. Chegou no final, eu fiquei surpresa com quem era o assassino. E durante o livro eu fiquei assim, né, suspeitando de todo mundo. Foi muito bacana, gente. É isso que eu posso dizer pra vocês. Adorei, de verdade. E aí, como eu tinha estendido o meu desafio para 5 livros em 5 dias, poderia ter parado ali, né? Em 4 livros, em 4 dias, dava na mesma. Mas um livro que eu também já havia separado previamente para esse desafio, Carrie, a estreia do Stephen King. Já que eu tava no pique, né, gente? Falei, vou pegar um outro clássico. Pra mim é um clássico do terror. E também nunca tinha lido nada do King. E é um livro curtinho, né, gente? Ó. Um livro curtinho. Ele tem 199. Então, eu escolhi assim, gente, livros de até 200 páginas. Esse daqui eu levei 5 horas e alguns minutos. Eu cronometrei toda a experiência de leitura. Sempre que eu começava a ler, eu ligava o cronômetro. E esse daqui foi o que demorou mais. Esse daqui foi, na verdade, o que eu menos gostei. O que eu mais gostei foi esse, gente. Tá? O que eu mais gostei da experiência foi esse. Acho que mais porque me surpreendeu. Sabe quando você não tá esperando? É isso. Esse aqui foi o que eu menos gostei. Não sei se é porque eu já vi o filme. A escrita eu gostei, mas eu achei um pouco chato, sabe? Achei um pouco arrastado. Tudo bem que é um livro curto. Detalhe. É um livro curto, mas eu não sei se foi por conta de eu já ter lido. Apesar de que eu já li também. Já assisti o Mágico de Oz, né? Então, não me ganhou esse aqui. É um livro bom até, mas sei lá, acho que eu vou dar umas 3 estrelas. E é isso. E tá bom, é sobre isso. A história da Carrie também vocês já sabem, né, gente? É uma menina que a mãe dela é uma religiosa fanática. E cria ela assim, como se a própria menina fosse um pecado, como ser mulher fosse um pecado, como se tudo fosse um pecado. E ela é bem assim, ela é o extremo do fanático mesmo. Só que essa menina, ela insiste que ela quer frequentar a escola. E até, acho que por lei, né, é meio que obrigada a frequentar a escola. Não sei como funciona lá. Sei que por conta disso, gente, a Carrie, ela sofre muito bullying. A vida inteira dela, ela sofre bullying. Por quê? Por conta desse fanatismo da mãe dela, ela é uma menina que as roupas dela não são aquelas roupas, como que eu posso dizer, bem apessoadas, né? Então a gente sabe que os adolescentes, criança e adolescente, eles são cruéis. Criança, às vezes, faz até sem, como que eu posso dizer, inconscientemente. Claro que vai muito da criação também, né? Se você cria uma criança desde pequena, sabendo que isso é errado, mas enfim. E aí os adolescentes aqui, a Carrie é adolescente. Nossa, gente, ai. Enfim, a Carrie sofre muito bullying aqui. Ela tem um episódio no banheiro, que é onde o livro começa. E é isso, gente, basicamente isso. A menina sofre muito bullying. Daí tem uma garota aqui que ela não é tão ruim assim. Ela não é de fazer bullying com os outros. Mas nesse momento ela estava, nesse episódio do banheiro, ela estava. E ela começou a se sentir mal. E aí o namorado dela também é um menino bacana. Eles são populares, mas eles não são aqueles populares idiotas. E eles resolvem que o menino, o Toby, deve levar a Carrie no baile. Pra se redimirem, né? Pra ela, mais ou menos, se redimir do que ela fez. E pra tentar, sei lá, inserir a Carrie num grupinho.
pra tentar, sei lá, tirar ela dessa casca. Não sei, não entendi muito bem, mas as intenções pareciam boas. Só que tem uma outra menina que é aquele tipo de garota que é popular, mas é ruim. É o tipo ruim. E ela não vai pro baile porque ela tá de castigo por conta do episódio do banheiro. Como ela não vai no baile, ela fica putaça e ela resolve pregar uma peça na Carrie no baile. Enfim, gente, acaba que chega o baile, a Carrie tá feliz, tá tudo indo bem, até que as coisas começam a dar muito ruim e a menina que é do mal consegue fazer aqui o que ela planejou e dá muito ruim porque a Carrie, ela tem poderes psíquicos, basicamente. O livro fala muito de telecinese. O livro, gente, ele é retratado como se ele fosse uma entrevista, um documentário, coisas assim. Então, a Carrie tem poderes. E a Carrie descobre aos poucos como controlar esses poderes. Daí no baile, quando acontece isso, as pessoas começam a rir dela, ela explode, literalmente. Entendeu? Ela é uma grande bola de poder. E aí ela explode e ela acaba meio que se vingando de todo mundo. E as pessoas ficam presas nesse ginásio onde tá tendo baile e começa um incêndio lá dentro. E ela não deixa ninguém sair. E ela vai destruindo a cidade inteira, tá? Basicamente. E aí o livro, ele é mais retratando essa questão, né, do que levou a esse acontecimento, quem são os culpados, porque logo no começo do livro já fala quem tá vivo e quem tá morto, já, entendeu? Enfim. É isso, se você não viu o filme e ainda não leu o livro, não posso falar muito para não ter spoilers. Mas é basicamente isso, gente. É o que eu menos gostei. Não sei se eu já estava saturada, cansada da brincadeira, mas com esse daqui eu resolvi parar para eu me dedicar a alguma outra coisa. E é isso, gente. Esse foi o resultado maravilhoso desse desafio que eu adorei. Pode ser que eu faça aí futuramente, não sei quando, porque lembrando que eu estou de férias. De férias, né, gente? A gente tem tempo de sobra pra ler. Então esse aqui foi o resultado, gente. 5 livros em 5 dias. Concluído com sucesso. Não li conto e não li HQ. Não desmerecendo quem opta por isso, né? Mas eu achei que tinha que ser algo assim, pra valer a pena. Então essas daqui também são as minhas indicações, caso você queira ler um livro rapidinho. Então, livros para ler em um dia. É isso, gente. Obrigada por acompanhar essa minha loucura. Não sei se deu certo, se não deu. Não sei se o vídeo ficou legal. Se você gostou do vlog, se deu bom, me avisa se vocês querem mais vlog, se vocês gostam desse formato e mais desafios, não sei. É isso. Um beijo.